Estamos de volta, fã de esportes. Um abraço pro Tacílio Reis, pro André Machado, a galera que já tá mandando sua mensagem aqui. E como eu disse antes do intervalo, vamos bater um papo com ele agora, jogador do São Paulo. Chegou ao São Paulo e chegou muito bem, fazendo gol e tudo mais. São Paulo na final da Copa do Brasil, como eu havia dito, tem seu compromisso pela LDU, que você vai acompanhar essa semana, amanhã, aqui nos canais ESPN. Lucas Moura conosco, Eduardo Afonso. Chega mais, parceiros, sejam bem-vindos. A expectativa gigantesca por essa Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão, muita coisa para administrar em São Paulo, ainda bem, né, Edu? Seja bem-vindo. Tudo bem, Luciano? Grande abraço a você, a todos da mesa, o fã de esportes. Estamos em Quito, com 2 horas a menos que o Brasil. O Lucas acabou de almoçar. Daqui a pouco tem um treino lá no Independente Del Valle, mas gentilmente vai nos atender aqui. O Luciano falou que você chegou faz pouco tempo. Você é do Brasil. Profissionalmente é que você estava distante. Como estão esses primeiros dias, Lucas? Está muito diferente? Você está sentindo alguma coisa assim que ainda não encaixou? Ou está como era quando você deixou o Brasil, foi jogar na Europa, deixou São Paulo, voltou, está tudo da mesma forma? Está tudo bem com você? Obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Boa tarde, Edu. Boa tarde, a Luciana, a todos aí do estúdio. Prazer falar com vocês. Mudou algumas coisas, né? Mas é sempre bom estar de volta para casa, perto da família, dos amigos, do país que eu amo, e estou muito feliz de estar vivendo tudo isso, né? De estar de volta a São Paulo, o clube que me formou, onde eu passei grandes momentos, onde eu tenho ótimas lembranças, e tá voltando a vestir essa camisa, a sentir o carinho da torcida, tá sendo muito bacana, tô muito feliz. Até pelo que a gente ouvia de você, de propostas, de sondagens, eu imaginei particularmente que você ia voltar, não tinha dúvida. Só que eu não sabia quando. Eu até imaginei, acho que não é o momento ainda. Quando virou a chave, Lucas, que momento que você falou, não, o momento é hora de escolher o São Paulo, esse é o momento de escolher o São Paulo à volta, nem que seja num primeiro momento por um curto espaço de tempo. Quando que a chave bateu que era o São Paulo a sua escolha? Na verdade, assim, não é uma decisão muito fácil, né, a se tomar. Primeira vez que eu fiquei livre de contrato da minha carreira, e a nossa decisão foi, a partir do momento que eu ficasse livre, era sentar para ouvir todas as propostas, né? E foi o que a gente fez. E sempre eu fico de férias no Brasil, e teve uma mobilização muito grande da torcida, principalmente após a passagem, a classificação contra o Palmeiras, né, nas quartas de final da Copa do Brasil. Invadiram as minhas redes sociais, as redes sociais da minha esposa, e isso começou a mexer muito comigo, né? E todo mundo, volta até o fim do ano pelo menos, assina um contrato de 6 meses e tal. E eu falei, caramba, poxa, será que não é para eu voltar agora, né? E tentar conquistar esse título aí da Copa do Brasil, conquistar a Sul-Americana. E isso mexeu muito comigo. E foi quando eu sentei com a minha esposa e falei, vamos voltar, vamos ficar aqui esses 5, 6 meses e vamos ver o que acontece. E a decisão foi muito acertada, tudo que a gente está vivendo, o que a gente viveu no jogo contra o Corinthians já valeu muito a pena, né? Foi um dia maravilhoso. Enfim, a gente está muito feliz com isso. Bem, Luciano, pessoal do estúdio, o Lucas está na escuta de vocês. O Lucas fará mais, se der tudo certo, 18 jogos no Brasileiro, 5 na Copa Sul-Americana, são 23, e 2 na Copa do Brasil. Então o torcedor tem, num primeiro momento, 25 jogos ainda a partir de amanhã para curtir o Lucas com essa camisa. Depois, no futuro, aí vocês tentarem arrancar alguma coisa dele aqui, vamos ver se ele fala. Bora lá, então, trazer esse papo aqui para o estúdio. A gente abre o debate aqui com os companheiros. Léo, fica à vontade. Bom, Lucas, tudo bem? Prazer falar com você, né? Legal ouvir sobre esse seu retorno ao Brasil depois de 10 anos de Europa, certamente uma decisão importante. Queria voltar um pouquinho nesse último ano, né? Um último ano em que você viveu num clube que foi um turbilhão, né? Com um vestiário complicado, saída de técnico. Como é que foi para você viver esse último ano, né? A gente sabe que a relação do Conte com outros jogadores no elenco acabou indo muito para a imprensa, né? Mais coisa foi para o público do que a gente imaginava. Como é que você viveu esse último ano de Inglaterra e de Europa? Bom, na verdade foi um ano muito complicado, né? Particularmente falando, foi um ano muito difícil para mim, onde eu tive poucas oportunidades e acabei ficando de fora de alguns jogos por conta de alguma lesão que eu tive. E também no coletivo o time não foi muito legal, né? O time não foi muito bem, não conseguiu atingir os objetivos que a gente tinha, né, no começo da temporada, não conseguiu classificar para nenhuma competição europeia.
E não foi da maneira como eu queria que terminasse a minha passagem lá no Tottenham, né? É um clube que eu tenho um carinho enorme, onde eu vivi experiências incríveis, mas infelizmente nesse último ano eu não consegui atuar muito. O que faz parte, o que acontece na vida de vários jogadores, mas é isso, tudo que eu vivi lá, tudo que eu passei lá, cara, eu sou muito grato, tenho um carinho enorme lá por todos os funcionários, né? E assim, agora é uma nova etapa da minha vida, de volta ao Brasil, de volta ao futebol brasileiro depois de 11 anos, perto da família, perto dos amigos, sentindo esse clima, né, do Campeonato Brasileiro, dessa atmosfera da torcida do Brasil. Enfim, tô muito contente, animado, empolgado, né, com esse novo desafio e vou fazer de tudo para que seja marcante. Ô, Birata Leal, esse rapaz aí chegou e voltou com tudo, porque ó, o Corinthians ali, esse meio da defesa, a galera dando o espaço para ele, já mostrou contra o Flamengo, já mostrou contra o Corinthians, e agora a gente tem os outros jogos aí. Voltou com tudo, Lucas Moura. Voltou fazendo diferença, né? Boa tarde, Lucas. Falando então um pouco sobre o seu retorno no Brasil, tem repercutido muito na imprensa latino-americana, principalmente sul-americana, e a gente até vê alguns vídeos em redes sociais, em programas de debate como o nosso, só que na Argentina, no Chile, no Uruguai, como eles estão assustados com o tamanho que está ficando o Campeonato Brasileiro, com o nível de jogador que o futebol brasileiro tem contratado. E o seu nome aparece nessa lista ali, não é você, o Rames Rodrigues, o Ener Valencia, o Payet no Vasco, fora os jogadores que o Flamengo já tinha já há um tempo. Então tem repercutido muito o tamanho que o Campeonato Brasileiro está ficando. Então até falando, já aparece na imprensa argentina, o Campeonato Brasileiro é a nossa Champions League, é a Champions League da América do Sul. Primeiro, como é que você vê o nível do futebol que se pratica dos clubes brasileiros em relação ao que você via na Europa até 3, 4 meses atrás, quando você estava lá? E segundo, se também no meio dos jogadores, assim, se tem jogador, amigo seu, assim, que de repente está começando a te perguntar, pô, o que está acontecendo no Brasil? Tanto jogador chegando, como é que estão as coisas por aí? Bom, primeiramente, assim, o futebol brasileiro sempre foi muito competitivo, sempre teve grandes jogadores, sempre formou muitos grandes jogadores, né? E vai continuar formando porque o Brasil é um celeiro de grandes craques. E eu fico muito feliz de ver, né, grandes jogadores estrangeiros também vindo jogar no nosso futebol. Isso engrandece muito, né, o nosso futebol. Eu acho que algo que a gente ainda fica um pouco atrás é a questão da estrutura, né? A gente precisa melhorar a questão do calendário, precisa melhorar a questão dos gramados, né? Para a gente poder ficar cada vez mais próximo com o futebol europeu. É claro que é difícil alcançar o mesmo nível pela questão financeira, né? A Europa está muito à frente nessa questão, então fica complicado. Mas o que a gente pode fazer, que está ao nosso alcance, acho que essa questão, né, dos gramados e tal, acho que melhoraria muito o espetáculo e deixaria muito mais interessante. Mas, cara, como eu falei, o futebol brasileiro sempre foi muito competitivo, sempre formou grandes jogadores e sempre teve grandes duelos. E eu fico feliz de poder estar voltando, de poder estar ajudando, né? Acho que o São Paulo tá fazendo uma temporada muito interessante. A gente está chegando aí em 3 competições. Claro que o brasileiro está um pouco mais complicado, mas ainda tem um segundo turno inteiro pela frente. E eu fico feliz de poder voltar neste momento, de poder ajudar o clube. E vamos ver o que acontece até o fim da temporada. Deixa eu colocar de volta aqui. Deixa ele colocar de volta para a gente conseguir fazer a pergunta para ele, escutando isso. Por aqui. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto, acho que ele já está escutando a gente de novo. Peraí. Agora sim, acho que ele já está escutando a gente de novo. Lucas, Natasha falando por aqui, prazer falar com você. Em 2012, o torcedor do São Paulo tem aí uma memória gigantesca de você. Na última vez que você disputou a Sul-Americana com o São Paulo, é claro. E aí o que eu quero te perguntar é como que você leva a experiência que você teve lá atrás, que o torcedor guarda na memória, guarda no coração com muito carinho, para a disputa que vai ter amanhã contra a LDU, sendo que essa disputa contra a LDU vai ser, e aí se eu não me engano, se eu estiver falando errado, você me corrija por favor, vai ser na maior altitude que você já disputou um jogo de futebol. Acredito que sim. Então, poder voltar a jogar essa competição para mim é muito especial, né? Tudo que eu vivi naquele ano de 2012, né? Saindo campeão da competição pela primeira vez e tudo que envolveu aquele jogo, o Rogério me passando a faixa de capitão, num gesto muito nobre da parte dele.
E eu poder retornar agora e jogar essa competição novamente, para mim tem um gosto muito especial. Dito isso, agora eu tenho que concentrar no jogo, né? Não vai ser um jogo fácil, como você citou, tem a questão da altitude, que eles estão acostumados a jogar aqui. Então a gente tem que fazer um jogo muito inteligente, a gente tem que fechar muito bem os espaços, para a gente não sofrer, né, e conseguir levar um resultado interessante para o Morumbi. Mas eu acho que a nossa equipe está muito bem preparada, a gente está muito bem focado para esse jogo. Vamos entrar com tudo aí para a gente poder fazer um grande jogo e buscar aí, né? Meu objetivo quando eu voltei para cá, principalmente por ser um período curto, é conquistar títulos, né? Poder colocar mais um quadro na parede do CT, e a gente tem a oportunidade em 2 competições, né? Como eu falei, o brasileiro está mais distante, não é impossível, mas tá bem mais distante. Então, assim, a Sul-Americana é uma possibilidade, a Copa do Brasil já está na final. Vamos tentar de tudo para poder conquistar esse título, dar esse título para o torcedor que merece muito, que tem comparecido aos estádios, tem nos apoiado muito, né? E acho que eles merecem. Vamos tentar de tudo para isso, mas passo a passo, né? Um dia de cada vez, trabalhando com humildade, mas a gente tem condições sim. Ô Lucas, quando a gente fala de janela de transferência, nesse período que a gente está vivendo, né, a janela europeia está acabando agora e tudo mais, é claro que a janela do São Paulo, que o São Paulo fez, é uma janela que tem um destaque absurdo, não só pela sua chegada, mas também pela sua chegada e de James Rodrigues. Quero saber de você como é que está esse clima. Você não parece que nem passou tanto tempo assim lá na Europa, porque já voltou voando. Mas é claro que existe uma adaptação e tudo mais. O James está precisando de uma adaptação e eu quero saber como é que está sendo essa adaptação dele. A língua portuguesa, eu já vi pelas resenhas que não é um problema para ele, porque ele fala e tudo mais. Como é que está sendo ter o James aí como parceiro nesse time? Bom, para a gente está sendo uma satisfação enorme, né? Um jogador com o nível do James ao nosso lado, para a gente é sensacional, uma qualidade absurda e apenas com domínio de bola, com um simples passe, a gente já pode observar isso nos treinamentos e eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito, né? E um cara super do bem, super humilde, né? Tá se adaptando muito bem, fala muito bem português, então isso facilita muito. E eu, assim, eu sinto que como se eu nunca tivesse saído do São Paulo, né? A ligação sempre foi muito forte, desde quando eu saí, então sempre tive uma identificação muito grande com o torcedor, com os funcionários do clube. Então, um lugar que eu conheço muito bem e, como eu falei, para mim é como estar voltando para casa. Mas, em relação ao James, cara, muita qualidade e o Dorival aí que vai ter que quebrar a cabeça para encaixar no time todo mundo. Mas é uma dor de cabeça boa, né, para o treinador, e quem ganha com isso é o São Paulo, que tem muitas opções. Como eu falei, 3 competições, a gente precisa de todo mundo, precisa de um elenco, né, grande para poder chegar forte aí nas competições. E vamos brigar. Lucas, é o Léo aqui de novo. Hoje eu te chamo de o ponta Lucas, o atacante Lucas, o meia Lucas, porque a gente sabe que com o passar do tempo, né, jogadores com a sua característica, com a sua competência, gostam de jogar mais por dentro, mais perto do gol. Eu queria falar um pouquinho sobre como você se enxerga hoje. Eu acho que mais como um meia. Onde eu me sinto mais confortável hoje. Na verdade, é a minha posição de origem, né? Na base inteira, eu sempre joguei de camisa 10, sempre joguei ali mais centralizado. Eu sou um jogador que gosta muito de ter a bola, de armar jogadas. Então, acho que ali é onde eu fico mais à vontade, eu fico mais livre para poder ajudar a equipe. Mas, com esses anos todos aí na Europa e também desde quando eu subi profissional, aprendi a jogar pelos lados do campo também, ponta direita, ponta esquerda, na Europa até como camisa 9, que é a posição que eu menos gosto, mas precisar também, né, eu posso ajudar. Então hoje eu sou um jogador mais versátil, né, e fico muito feliz com isso, mas a posição que eu me sinto mais confortável foi a posição que eu joguei ali contra o Corinthians, mais centralizado, podendo buscar um pouco mais o jogo ali para poder acelerar o jogo e servir os atacantes. Esse jogo que o Corinthians deu o que falar, hein, Lucas? Muita gente ainda reclamando. Tem corintiano muito chateado com esse jogo aí, pela repercussão e tudo mais, a polêmica e tudo mais. Mas com redes sociais, assim, você costuma não ver muito, né? Porque não dá nem pra ver tanto, porque se você fosse influenciar pelas redes sociais, tá perdido.
Pois é, mas a gente acaba vendo as notícias, vendo tudo que está acontecendo, as polêmicas, mas a realidade é que a gente fez um grande jogo, a gente saiu com a vaga para a final muito merecida, né? Principalmente pelo primeiro tempo que a gente fez, a intensidade altíssima, e acho que não teve, acho que para quem assistiu o jogo ali, ninguém tem dúvidas de que a gente mereceu muita classificação, e a gente poderia até ter feito mais gols, né? A gente perdeu 2 gols ali praticamente feitos. E sobre a polêmica, cara, o VAR tá aí para analisar, 200 câmeras no jogo, ninguém conseguiu ver nenhum toque de mão, acho que seria uma covardia anular um gol daquele, e foi uma jogada muito bonita, e estamos na final, o que importa. É claro que sempre vai ter uma reclamação da equipe adversária, sempre vão procurar alguma coisa, mas acho que não tem o que reclamar, acho que o jogo foi muito, muito claro, a gente foi muito superior ao Corinthians. Salve galera do canal Noticicas do São Paulo. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Após o empate sem gols com o Botafogo no Morumbi, o São Paulo agora foca suas atenções em outra competição. O time volta ao campo nesta quinta-feira para enfrentar a LDU do Equador, em duelo válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Essa competição é crucial, já que o campeão garante uma vaga na próxima Libertadores da América. Mas antes do confronto, a diretoria são paulina foi surpreendida com uma ótima notícia envolvendo a venda de jogadores. O tricolor paulista é um dos clubes brasileiros que mais faturou nos últimos anos com jogadores revelados em suas categorias de base. O clube tem um histórico positivo nesse quesito, e a equipe sempre consegue uma boa quantia, seja com vendas diretas ou acumulando fortuna com a porcentagem dos direitos. Além disso, devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA, vários jogadores que fizeram sucesso na Europa e na seleção brasileira foram revelados pelo São Paulo Futebol Clube. E falando em revelação, o zagueiro Vitor Tormena é um novo jogador do Krasnodar, da Rússia, por 3 milhões de euros, aproximadamente 16 milhões de reais. Ele estava no Braga, onde atuou também como lateral direito, bem como nas categorias de base do tricolor paulista. O clube do Morumbi tem direito a 2,8% de seus direitos pelo mecanismo de solidariedade da FIFA e vai faturar 485 mil pelo acordo. Embora seja um valor comparativamente menor se comparado a outras vendas, é sempre bom receber, pensando na situação financeira delicada que o clube enfrenta. O dinheiro deve cair nos próximos dias nos cofres, visto que o pagamento foi feito à vista pela diretoria russa. Pode cair ainda mais grana nos cofres são paulinos, já que David Neres está muito próximo de se transferir para o Zenit, na Rússia, que vai oferecer 45 milhões de euros pelo jogador do Benfica. O São Paulo Futebol Clube, por sua vez, tem direito a 3% da quantia, o que daria algo próximo de 7,3 milhões de reais. Se você chegou até aqui, peço por gentileza que se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e o sininho para não perder as últimas notícias do tricolor paulista.